1h16 da tarde, muito bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, chega mais! Estamos na área para falar de futebol e o torcedor corintiano fiel tá feliz hoje. 4-0 para cima do Paraná. O jogo acabou agora há pouco. O campeão brasileiro Corinthians está defendendo bem seu título aí, 2 vitórias em 2 jogos. Vamos ouvir o que Fábio Carilli falou. Ele está falando agora, mas a gente já mostra para vocês alguns trechos da coletiva dele a respeito dessa boa vitória fora de casa do Corinthians. O time entende o que é isso. O time sabe que quando não joga com 9 precisa ter a bola mais nos pés, porque não vai ter um cara lá para terminar. Então é importante a gente encher o campo do adversário e rodar a bola para a gente chegar com os meias e com o lado oposto. Né? Nessa formação tem que ser assim e eles estão tendo um entendimento aí muito legal com a comissão. Carilli, boa tarde, tudo bem? Eu queria que você falasse sobre o Rodriguinho, jogador que conheceu o esquema tático, vem fazendo gols, 2 gols na estreia. Tem alguma coisa a ver com Copa do Mundo? Ele chega a conversar com você com relação a isso? Claro que jogar com um time grande como o Corinthians já é, por si só, uma motivação muito grande. Mas tem alguma coisa a ver? Você conversa com o Rodriguinho sobre isso? A questão dos gols, com essa formação, a gente deixou ele mais perto do gol. E nós sabemos a qualidade de finalização que ele tem com a perna direita, a perna esquerda, cabeceio, enfim. Então, com essa formação, ele acaba ficando mais dentro da área e a possibilidade aumenta. Rodriguinho, de 2016 para cá, eu acho que só uma parte do segundo semestre do ano passado que ele deu uma caída. 2016 ele chamou responsabilidade ali no segundo semestre, jogou muito. O Campeonato Paulista do ano passado e o primeiro turno do Brasileiro muito bem, e esse ano está jogando muito bem. Se for convocado, está fazendo por merecer. Boa tarde, Fábio, aqui do seu lado. Você mostrou para a gente, tirando 3 peças hoje, né, que mesmo numa maratona de muitos jogos, agora com 3 competições diferentes, você não vai ter nenhuma semana livre. A ideia mesmo é não poupar o time todo ou preservar um time todo. É fazer algumas mudanças pontuais, dependendo do nível de desgaste dos jogadores. Aí eu te pergunto, como o rendimento foi mantido, e até foi uma partida muito boa hoje aqui com essas modificações, queria que você falasse um pouco do teu elenco, não só do teu time, né? Como que você tem segurança para fazer essas mexidas pontuais e não cair o rendimento da equipe? A segurança que eu tenho é o que me mostrou até agora. O Gabriel saiu do time, eu deixo muito claro isso para ele e para vocês, que foi pela questão da bola aérea, jogar com Cleison, Rodrigo, Jadson, Romero, Fagner, Sid Clay. A gente sofreu, nós sabemos o jogo contra o Bragantino, como que foi o primeiro jogo tomando 2 gols de bola aérea. Contra o Fluminense a gente tinha essa preocupação, 6 jogadores acima, mais ou menos com 1,90. Então, hoje a gente viu que o time do Paraná não era um time alto. O René ganhando uma condição, o René era titular até outro dia, machucou, então hoje a gente tem total confiança. O Matheus Vital já jogou pela esquerda, já jogou pela direita e o rendimento foi muito bom. Então sim, eu vou ter que começar a rodar o elenco para que eu tenha força em todos os jogos. Então hoje tirei 3. Muito bem, vamos então direto para o estádio Dorival Brito, a popular Vila Capanema. Odinei Ribeiro, por todos os ângulos. Carlos Celeiro, muito bem-vindos ao nosso Tá Na Área. O que vocês podem dizer para o torcedor corintiano que está felizão, Está garantido com esse 4-0, e para o torcedor paranaense que está parecendo o América Mineiro do ano passado, Começa muito mal esse Brasileirão. Bem-vindos. É verdade, Fred. Grande abraço para você, um abraço aos amigos ligados do canal Campeão. Em primeiro lugar, Fred, um detalhe muito bacana, o torcedor do Paraná, que abraçou o time do Paraná na temporada passada, lotando aqui a Vila Capanema, hoje não foi diferente, o torcedor veio, fez uma linda festa, depois de 10 anos na Série B, o Paraná de volta, só que o Paraná começa a sua retomada na Série A, Cereto, enfrentando o São Paulo no Morumbi e o atual campeão brasileiro em casa, aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Um abraço para você, Odinei, para o pessoal do Tá Na Área. O Paraná deu azar nessa tabela do Campeonato Brasileiro, Pegar o São Paulo e o Corinthians logo de cara. O campeonato do Paraná não é esse. Não é contra os grandes do futebol brasileiro. O Paraná já disse muito claramente que quer a permanência na primeira divisão da Série A do futebol brasileiro. Não pode perder pontos para os times que também têm esse objetivo. Agora, também não precisava tomar de 4-0 pro Corinthians, Podia tentar engrossar mais o jogo. Comecinho do jogo, nós ouvimos até aqui as palavras do Carilli, comecinho do jogo, o time do Paraná deu trabalho, especialmente com o Rafael Alemão, o Cássio defendendo bem, depois o Corinthians, a partir dos 23, 24, controlou o jogo e foi embora na série. Pois é, o Paraná jogou só 20 minutos do primeiro tempo, conseguiu até pressionar o Corinthians, jogando até, agredindo, atacando até com 4 atacantes, mas depois o Corinthians controlou, soube botar água na fervura do Paraná, conseguiu explorar bem os contra-ataques, e o Corinthians é um time muito gelado,
desde o ano passado. Joga do mesmo jeito, foi assim, ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado, ganhou o Campeonato Paulista 2 vezes seguidas, jogando da mesma maneira. Sabendo suportar bem os ataques do adversário, sabendo passar pelo sofrimento e conseguindo ser muito eficiente nos contra-ataques. É praticamente letal o Corinthians, né? O Cereto, ano passado, o Arana, né? Era o lateral pela esquerda e o atacante ali, a referência, era o Jô. Sid Clay chegou um pouco na dúvida, virou titular. Hoje, sem centroavante, Rodriguinho é o artilheiro do time e tá chegando aí o Roger. O Carille mostra muita competência em reformular o time do Corinthians, reinventar o sistema de jogo do Corinthians, jogando sem o centroavante de referência. E aí ele encontrou uma maneira de jogar com o Rodriguinho e com o Jadson mais por dentro, e com o Rodriguinho atacando os espaços, preenchendo os espaços no ataque. Deu certo, o Corinthians tem sido muito efetivo com isso. Resta saber como é que vai ficar o time agora com a entrada do Roger, né? E pra você ver como é que o Carille domina o seu elenco, né? O Gabriel vinha jogando muito bem, titular do time do Campeonato Paulista, porém o time sofreu na reta final com jogadores altos adversários. O Gabriel tem 1,72 m, saiu do time, o time acertou. Hoje eu jogo com o elenco, início de Campeonato Brasileiro. Gabriel voltou a ser titular, René Júnior também. Corinthians venceu, Gabriel fez um dos gols. A força do elenco é fundamental para você ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. O que muda é a questão da característica de cada jogador. O Ralf tem a questão da bola parada, da bola aérea, ele é mais alto do que o Gabriel. O Gabriel já chega mais à frente no ataque. O Ralf tem 1,80 e o Gabriel tem 1,72. Pois é, com o René Júnior no time, a equipe ganha mais marcação, só que perde em chegada no ataque. O Michael chega mais no ataque. Aí o Carille vai saber mexer nas peças. Tem elenco para ser um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro. O time do Paraná contratou mais de 20 jogadores, o torcedor gritando aqui, queremos jogador. Os jogadores estão aí, Cereto, mas tem que qualificar o elenco, né? Talvez o que falte seja jogadores mais experientes, jogadores mais rodados, que já tenham jogado a Série A do Campeonato Brasileiro. Poucos desse elenco jogaram Série A. E é totalmente diferente de Série B, né, Cereto? Completamente diferente, é outro nível, o nível é muito alto e nessa hora a experiência conta. Conta, por exemplo, quando você está perdendo para o adversário por 2-0, como estava perdendo no primeiro tempo. Eu até brinquei usando uma expressão do boxe. O Paraná está grogue. Nessa hora, o Paraná correu um risco de já ser nocauteado já no primeiro tempo, porque os jogadores não sabiam mais o que fazer com a bola. E a Nádia ouviu ali, estava bem pertinho do Micali, ele gritou pro banco e falou assim, sentimos. E sentiram muito. Já no segundo tempo também a questão emocional pesou demais. É muito difícil você jogar contra o Corinthians, que é o campeão brasileiro, com a vantagem de ter 2-0, tendo que virar o resultado. E outra coisa, com a pressão da torcida, né? Porque a torcida, ela veio, apoiou demais o time do Paraná Clube, mas o time não conseguiu corresponder dentro de campo. E eu acho que é esse o papel do torcedor, Fred Cereto. O time fez uma festa linda, trouxe aqui o ônibus nos braços, uma festa maravilhosa, fumaça, fogos, enfim. No finalzinho do jogo tomou de 4-0. O torcedor se manifestou de uma forma negativa, não concordando com a forma que o time jogou contra o time do Corinthians. Acho que o papel do torcedor é esse, né? E nós tivemos até aqui uma campanha de marketing sensacional, que era a hashtag Vai Ser Louco. Foi um show da torcida do Paraná Clube, né? Foi uma festa do futebol brasileiro, festa do futebol. O retorno do Paraná Clube à primeira divisão, esse estádio aqui que é história pura, foi sede da Copa de 50, esse estádio aqui, né? O Dorival de Brito, a Vila Capanema. Então você respira a história. Muito bonita a festa da torcida do Paraná. Bom, o técnico do Paraná, o Micali, né, campeão com a seleção do Brasil no Rio de Janeiro, medalha de ouro, tá falando aqui na Vila Capanema. Vamos ouvi-lo. Micali, o Paraná teve vários passes errados, principalmente no segundo tempo. Mas, na tua opinião, o que foi que deu errado, o fator decisivo para tudo dar errado hoje? O fator decisivo para dar errado é porque do outro lado tinha o Corinthians. Porque, de repente, se é um outro adversário com o volume de jogo que nós tivemos, com finalizações que nós tivemos, eu acho que de repente poderíamos até em outro momento sairmos daqui com um resultado satisfatório. Agora faz parte, quando eu digo aqui que nós temos muito claro qual que é o nosso campeonato, qual que é o nosso objetivo, é isso, é saber que enfrentamos uma equipe como essa, que jogadores extremamente experientes. A gente costuma muito usar a frase que o Corinthians sabe sofrer. O Corinthians sabe controlar o jogo, dentro das características da equipe deles.
Muito E a bem, hora aí certa, a palavra do Micali, olha, Micali o comandante do time Corinthians do umas Paraná. seis dias. Ô Sereto, a leitura dele é a sua leitura, né? Porque o time do Paraná começou bem, enfrentando o time do Corinthians, um elenco super qualificado, mas de repente tomou um gol aos 25, tomou o gol aos 26 e você usou a mesma expressão dele, como lutador de boxe, balançou e aí foi embora. Ficou grog e aí foi nocauteado depois no segundo tempo. Agora, a última resposta é muito interessante, porque ele analisa o time do Corinthians dizendo o seguinte: não é que o Corinthians sabe sofrer, o Corinthians sabe controlar o jogo perfeito. E é assim em qualquer jogo. O Corinthians jogou no meio de semana pela Libertadores contra o Independente, lá em Avejaneda, um jogo dificílimo contra o campeão da Sul-Americana. Sofreu demais nos primeiros 25, 30 minutos e depois ganhou o jogo. Quer dizer, ele consegue... no segundo tempo hoje aqui contra o Paraná, o Corinthians conseguiu se defender com a posse de bola. Ele consegue controlar o jogo mesmo sendo atacado. Uma das perguntas ali, Sereto, o que faltou no time do Paraná? Aí ele respondeu, meu time pegou o Corinthians. Da maneira que o Paraná jogou no início da partida, se fosse um elenco, um time ali que estava brigando para a segunda metade da tabela, seria diferente o jogo para o Paraná? Poderia ser diferente. Agora também tem o seguinte, não adianta você criar as oportunidades que o Paraná criou e botar o sufoco no time adversário se você não faz o gol. Tudo isso tem que servir de reflexão, de aprendizado para o Paraná. Tem que matar logo. Se você consegue dar a pressão no adversário e, de fato, com 15, 20 minutos, estava difícil do Corinthians achar o ataque do Paraná, o Paraná chegava com muita gente no ataque, você tem que tentar matar logo. Não conseguiu, aí fica complicado. Sobretudo para um time que é muito jovem e que não tem ainda a experiência de controlar o resultado, seja o resultado a favor, seja o resultado adverso. O Sereto, Vital, mais uma vez, muito bem pela esquerda ali, o Matheus Vital. O Rodriguinho é o artilheiro do time, Balbuena lá atrás, super seguro, e o time tá nas mãos do Carille, né? Tá nas mãos do Carille, que faz um trabalho espetacular, o Carille, né? Campeão brasileiro, bicampeão paulista, tá muito bem na Libertadores. Começa na largada do Campeonato Brasileiro já com 2 vitórias. E eu fico pensando aqui, onde é que vai entrar o Roger nesse time, né? É claro que muda a forma de jogar, né? Muda a forma de jogar. Volta a ser o Corinthians jogando como o ano passado, quem sai desse com o time? centroavante de referência. Hoje eu acho que sai o Jadson, né? Com essa formação do Corinthians, eu acho que sai o Jadson, mas aí é um problema pro Carille. Agora, mexe também com o posicionamento do Rodriguinho, porque o Rodriguinho saindo o Jadson, ele teria que voltar mais para armar as jogadas, deixando o Roger lá na frente. E o Rodriguinho tá numa fase espetacular, né? Galera aqui nas redes sociais comentando muito de Rodriguinho, de repente na convocação do Tite para a seleção brasileira. Você acha que ele tá na briga, tá no radar do Tite, como o Tite gosta de falar? De repente, para essa lista de suplentes da seleção brasileira, o Tite tem que convocar a galera que vai para a Copa do Mundo, mas também tem que deixar uma lista ali de suplentes caso haja algum problema, algum jogador machucado, algum corte de última hora, ele vai ter que chamar. Se você pegar uma fotografia dos últimos jogos do futebol brasileiro, o Rodriguinho merece estar na seleção brasileira. Pelos últimos jogos, o aproveitamento dele é impressionante, tem sido decisivo, com gols muito importantes na semifinal, final do Campeonato Paulista e agora no começo do Campeonato Brasileiro. Corinthians tem no meio de semana as oitavas da Copa do Brasil, primeiro jogo é contra a Vitória fora de casa e depois tem o jogo diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro e na outra semana tem Libertadores, Corinthians líder do grupo dele. Vai completar 16 jogos até a Copa do Mundo, até a parada da Copa do Mundo, disputando essas competições paralelas, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É por isso que tem que ter elenco para rodar os jogadores. E são 4 vitórias seguidas, né? Palmeiras no Paulista, Fluminense na abertura do Brasileiro, Independente na Libertadores e agora o time do Paraná. O Sid Clay, lateral esquerdo do Corinthians, falando aqui no nosso Tá Na Área. Com a camisa do Corinthians. Quem vê o resultado não vê o jogo, né? Porque foi um jogo difícil no começo, nós erramos muito, mas a concentração do time é muito boa. Nós pôde estar concentrado, conseguimos trabalhar a bola e conseguimos concluir em gol, né? Que é mais importante. Ô Sid Clay, ofensivamente a gente percebe que você está muito bem, sempre foi o seu forte, tanto que fez o gol hoje. Defensivamente, você se sente cada vez mais seguro nesse sistema que o Carille costuma jogar? Sim, porque eu já vim trabalhando com o Paulo Tuori, já citei isso. E foi mais fácil para mim, aqui com o Carille, que é a mesma filosofia. Mas estou adaptando o mais rápido possível, estou bem, graças a Deus está dando tudo certo. Ô Sid Clay, boa tarde. Boa tarde. Uma assistência e um gol. Só que tudo isso aconteceu em 2 minutos, né? Então como é que foi decidir o jogo praticamente em 2 minutos, participando dos 2 gols? Que nem eu falei, no começo nós não estávamos muito bem, mas nosso time é muito concentrado.
Nós conseguimos trabalhar a bola, pode ver o primeiro gol do Rodriguinho. Nós trabalhamos a bola para um lado e para o outro, conseguimos o espaço, conseguimos concluir em gol. E nosso time é assim, muito concentrado nas partidas, por isso que nós conseguimos reverter a situação difícil que estava o jogo. Explica o gol pra gente. Como é que você toma a decisão ali na lateral de não passar para ninguém? Ali no começo, no meio campo, você já sabia que se você pudesse dar uma arrancada, você conseguiria. Explica pra gente assim, ou se em algum momento você tentou dar uma olhadinha se alguém estava te acompanhando. Então, no começo eu dei um tapa para cima do zagueiro, ele é muito rápido. Sabia que se eu desse outro tapa, ele chegava. Por isso que eu fui por dentro. Mas eu vi acho que é o Romero que estava lá do outro lado, mas o zagueiro não veio em mim. Aí eu dei o tapa pra frente e consegui concluir em gol. Sid Clay, boa tarde. Boa tarde. E entrosamento com o Rodriguinho, né? Você dando um passe para ele fazer o gol, depois ele retribuindo no segundo. Sim, que nem eu falei, nosso time é muito concentrado, tá muito trabalhado. Quem entra pode ver que dá conta do recado. E é assim o Corinthians, um ajudando o outro. Sid Clay, boa tarde. Boa tarde. Você já foi perguntado a respeito, mas queria ouvir da sua boca, que eu imagino que tenha sido a sua melhor partida com a camisa do Corinthians. De fato foi? Passe para gol, golaço marcado, ou tem alguma outra atuação que você tenha gostado? Pra mim é muito importante fazer gol, né? Eu fico feliz com minha família toda aí. Mas eu não acho que foi minha melhor partida. Minha melhor partida, pra mim, eu vendo, foi contra o Palmeiras, a final. Que eu acho que eu marquei bem, saí pro jogo bem também. Eu acho que foi minha melhor partida com a camisa do Corinthians. Gol mais bonito com a camisa do Corinthians, evidentemente você fez 2. E você acha que dá para ser o gol da rodada, pelo menos? Ou até mais de uma rodada, quem sabe? Pô, espero que sim, né? Dar esse gol pra mim aí, se dá rodada, né? Fechou? Obrigadão, hein? Valeu. Aí a palavra do Sid Clay. Sereto, o Sid Clay é um jogador que chegou com certa desconfiança, né? E de repente hoje está assumindo ali a posição de titularidade e substituindo um cara que jogou muito a temporada passada, que foi o Arana. O né? Guilherme Arana talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Corinthians apostou no Juninho Capixaba, do Bahia, para substituí-lo. E o Capixaba não entrou bem no time. E aí o Corinthians contratou o Sid Clay. Foi uma contratação cirúrgica, porque ele chegou e tomou conta da camisa. Sempre foi tido como um lateral muito ofensivo, tinha problemas, tinha carência na defesa. Mas como ele disse, o trabalho que ele já fazia com Paulo Autuori, jogando em linha de 4 e agora com o Carille, ele está muito bem na cobertura das jogadas e quando tem chance para atacar, ele aparece com muita qualidade. Ô Fred, até um dado interessante, se o Corinthians terminar essa rodada como líder da competição, é o time que mais figurou na liderança do Brasileiro na era de pontos corridos. Caso confirme a liderança, será de número 125 na liderança. O segundo é o Cruzeiro com 109. Lembramos que São Paulo, Vasco, Inter, Grêmio e Atlético Paranaense vencendo hoje, poderão ficar também com 100% nesse início de Campeonato Brasileiro. Tá bom pra você aí? Fred Ring, monstro! Aí sim, não, monstro é você, o Dinei Sereto. Só pra gente arredondar o assunto, Roger, queria bater um mini papinho com vocês aqui. A gente falou muito essa semana no Tá Na Área sobre a capacidade, né, a importância desse elenco grande do Corinthians, do Fábio Carille. Quase 15 titulares a gente chama. Pra vocês, eu quero já deixar anotado. Estão cravando que ele entra como titular, o Roger. Vocês imaginam ele titular daqui a pouco nesse time do Corinthians? Abriria a mão do Jadson? Ou ele entra pra buscar um espaço nesses talvez 16 titulares aí? Ô Sereto, ele deixou bem claro o seguinte, eu não sou o Jô, né? O Jô terminou o ano passado na liderança da artilharia ao lado do Henrique Dourado, jogador do Fluminense, que hoje está no Flamengo. O Corinthians vai jogar de uma forma diferente com o Roger em campo, ou então dessa forma que tem o Rodriguinho como artilheiro do time, né? Ele vem para ser titular, Sereto? Ele vem para ser titular, o Corinthians precisava de um centroavante de referência para entrar no lugar do Jô, porque é o seguinte, nesse modelo de jogo do Corinthians, quando o Corinthians sofre muito, ele é muito atacado pelo adversário, você precisa de um jogador na referência para desafogar, para ter o desafogo. O torcedor corintiano vai se lembrar que ano passado, uma das jogadas era até ensaiada do Corinthians, o time estava sendo sufocado, o Cássio quebrava a bola pro Jô. Né? E o Jô segurava muito bem a bola na parede. Hoje não tem esse jogador para fazer isso, né? Mas o Carille deu um jeito de reinventar o Corinthians para jogar sem o centroavante. E tá dando muito certo. Eu acho que o Roger vai entrar aos poucos nesse time do Corinthians. Como eu disse, são 16 jogos até a parada da Copa do Mundo. Depois, o Corinthians vai ter 26 dias para treinar o time. E ali o Carille, eu acho que vai colocar o Roger de vez e vai tentar encontrar
uma outra formação. Quem é que sai do time? Talvez o Jadson, provavelmente, nessa atual formação. Enquanto isso, o Roger eu acho que vai entrar aos poucos. O Roger fez um bom campeonato pelo Botafogo, teve aquele probleminha de saúde, se recuperou, foi pro Internacional, teve poucas oportunidades. A gente tem que ver qual o Roger que vem pro Corinthians também, né? Pois é, precisa ver a questão do condicionamento físico e precisa ver a questão técnica. Ele foi pouquíssimo aproveitado no Internacional. Mas é um centroavante que é finalizador, daquele que é matador, né? É o último toque na bola, faz o gol. E para esse estilo do time do Corinthians, cai como uma luva. O Roger no Botafogo, 17 gols em 2017. E no Inter, 13 jogos, 2 gols. Foi muito pouco aproveitado. Também o Internacional tem muitos jogadores para a posição. Tinha o Roger, tinha o Damião, o William Potker, o Nico Lopes, enfim, muitas opções para a mesma posição. O Corinthians não tem nenhuma posição, né? Porque tentou o Casim, não deu certo, tentou o Júnior Dutra, não deu certo, até que encontrou essa formação sem o atacante de referência e tá dando muito certo. Fred Ring, daqui a pouco a gente tem avião para São Paulo, mas antes o Sereto vai me levar na Santa Felicidade para pagar o almoço. Aquela massa, aqui é gostoso o seguinte, o Fred Ring. E o jogo às 11, né? Ótimo para almoçar. A Santa Felicidade, que é um bairro aqui de Curitiba, o gostoso é aquele almoço com massa e vem um franguinho, né? Franguinho com massa. É um rodízio de massa e frango. Aí eu pergunto para você, vai emagrecer de que jeito? Você só pensa em comer, Fred Ring. Não dá para trazer a marmitinha, Fred. Tô com fome, tô ficando com fome, cara. Abraço, Dinei. Sereto, bom frango pra vocês com massa em Curitiba. Belíssimo jogo do Corinthians. A gente segue com a programação do Canal Campeão.